Oi, pessoal. Hoje a gente vai ver um caso particular do movimento uniformemente variado, né, que é o movimento em queda livre. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que ele é uma situação, né, de movimento uniformemente variado, que a gente já vem estudando, só que nós temos um valor de aceleração que é conhecido, né, que é o caso da aceleração da gravidade, que a gente representa pela letra G, e esse valor de forma completa, né, ele vale 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Tá? O que isso significa? Significa que todo objeto na face da Terra está sujeito a esse valor de aceleração. Bom, o que vai acontecer? Esse valor ele pode ser arredondado. 9,80665 a gente poderia fazer, né, 9,81 para ter um arredondamento menos grosseiro, né, e consequentemente a gente conseguir fazer a conta mais de forma exata, ou nós podemos arredondar de forma grosseira, né, que é essa imagem ilustra isso, né, nós temos aqui um gato, que seria a gravidade 9,81, que é o valor certo, e a gravidade com o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, que seria uma representação um pouco tanto absurda. Tá? Embora a gente tenha uma diferença bem grande, né, de 9,80 para 10, a gente vai trabalhar com esse valor porque acaba sendo mais fácil de aplicar as contas matemáticas. Tá? Então, o que a gente precisa saber, né, nesse tipo de movimento? A gente tem uma situação de queda, né, o objeto ele cai de uma certa altura, então ele cai de forma acelerada. Né? Quanto mais ele cai, mais rápido ele vai ficar. Já em contrapartida, se a gente lançar, né, um objeto para cima, a gente joga ele em linha reta para cima, quanto mais ele subir, mais devagar ele fica, né? O movimento dele é retardado, ele vai ficando cada vez menor. Tá? Basicamente, o que a gente vai ter aqui é como reescrever as equações. As nossas três equações que nós vimos no MUV, elas são reescritas com base na aceleração da gravidade. Então, nós tínhamos lá V igual V0 mais AT, chamado vovô ateu, ele vira, né, agora o vovô gato, e a gente substitui o A pelo G. Tá? Esse G é o valor que nós vamos utilizar de 10 metros por segundo ao quadrado. As outras equações, Sorvetão e Torricelli, elas também vão sofrer uma breve alteração aqui. Tá? O que a gente tem que ficar de olho é simplesmente no sinal. Se o objeto ele está caindo, essa aceleração aqui ela vai ter um valor positivo. Se o objeto está subindo, então, né, se a gente joga o objeto para cima, a gente vai ter que interpretar essa gravidade como negativa. Bom, então vamos aqui à primeira situação de queda livre, né? Quando a gente fala de uma queda, né, significa que o objeto ele sai de uma posição inicialmente zero, né? O objeto inicialmente ele está parado e a partir do momento que ele começa a cair, né, ele vai acelerando. Então aqui eu tenho essa imagem, uma pessoa soltando uma bolinha, né? Quando a bolinha sai da mão da pessoa, observem que a velocidade inicial ela é zero, né? Então, em todas as equações que eu tiver a velocidade inicial, eu vou poder simplificar, eu vou poder simplesmente não considerar o seu valor. E aí, muitas vezes, a gente vai considerar também o seguinte referencial. O ponto de onde o objeto partiu é a posição zero. E até onde ele chegar vai ser a posição final dele. Então, veja, onde aparece posição inicial, que é no caso do sorvetão, a gente vai poder também simplificar. Dessa forma, a velocidade inicial e a posição inicial são zeros. As nossas fórmulas ficariam simplificadas dessa maneira. Vamos a um exemplo aqui para que a gente entenda a aplicação dessas novas fórmulas. Um relógio pendurado em uma parede a 1,5 m, né, cai em direção ao chão. Utilizando o valor da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado
desprezando a resistência do ar e o atrito, determine o tempo que o relógio levou para chegar ao chão e também a velocidade para atingir o chão. Então, duas coisas, né, que a gente tem que fazer. Listar as informações. Então, eu sei quanto o objeto tem que percorrer, né? Ele tem que percorrer uma distância, né? Eu posso chamar o S final dele, né? A posição final dele é de 1,5 m. E a gravidade vale 10. Basicamente é um problema que a gente só tem essas informações. Então, o que a gente vai ter que encontrar? Primeiro, né? Se o relógio estava pendurado, então a velocidade inicial dele vai ser 0, tá? Porque ele simplesmente saiu, né, da posição de repouso e atingiu o chão. E se a gente considerar que a parede tem 1,5 m, a gente pode pensar que para ele chegar até o chão ele teve que percorrer 1,5 m. Então a posição inicial dele também é 0. Tá? Então, olhando essas fórmulas que nós temos aqui, nós podemos muito bem verificar que a melhor fórmula que se enquadra aqui, né, mediante a gente ter a posição e a gravidade, precisar calcular o tempo, nós vamos ter que usar aqui a fórmula do sorvetão. Então eu vou pensar que S é igual a G vezes T ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então S eu tenho é 1,5. Isso vai ser igual a 10 vezes T ao quadrado dividido por 2. Como eu tenho 10 vezes tempo ao quadrado dividido por 2, eu posso simplificar o 10 pelo 2, né? Então eu posso tirar o 2 aqui fora e eu fico com uma equação simples, né? Onde 1,5 é igual a 5t ao quadrado. Então, eu divido 1,5 por 5, né? 1,5 dividido por 5 me dá 0,3 é igual a t ao quadrado. Então, eu preciso tirar a raiz quadrada desse número. Tá? Então, a raiz de 0,3 ela dá aproximadamente 0,547 segundos. Tá? Então, a resposta seria meio segundo para ele cair no chão. É muito rápido, realmente. Tá? E aí, o item B, a gente precisa saber a velocidade com que ele atingiu o chão. A velocidade que ele atinge o chão, a gente pode usar a ideia da fórmula da velocidade. Né? Se eu tenho aqui a velocidade inicial sendo 0, a gravidade e o tempo, eu posso calcular aqui, na verdade, né, essa relação. Então, o V de 0,547, estou substituindo onde tiver o tempo pelo valor que nós temos. 0,547 é o tempo que ela levou para cair. Então, fazendo aqui, né, eu calculei que a velocidade é de 5,47 metros por segundo. Basicamente, a conta vai ser a gente dividir isso por 10. E aí nós encontramos aqui o resultado. Beleza?